Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Primeiro, quero fazer uma retificação com relação a uma informação que eu dei no último vídeo aqui do canal. O temido Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso, um dos chefes máximos da facção, foi capturado. O Doca, infelizmente, ainda não foi capturado, nem despachado para o colo do capeta como tantos de seus comparsas. Ele conseguiu escapar, por enquanto, pois neste momento tanto a polícia militar quanto a civil continuam em sua caça. E isso não diminui em nada o mérito dessa operação, que está fazendo uma verdadeira faxina no Rio de Janeiro. Até o momento em que gravo este vídeo, 110 narcoterroristas, eleitores do Lula, tiveram seus CPFs cancelados. 115 foram presos e 120 armas apreendidas, incluindo dezenas de fuzis de guerra. Mas enquanto a esquerda arranca os cabelos e o Boulos assume seu ministério pedindo 1 minuto de silêncio pelos delinquentes abatidos, a imensa maioria da população aplaude de pé o trabalho da polícia carioca. O contraste é gritante. De um lado, os defensores de bandido, em prantos. Do outro, um povo exausto da impunidade, celebrando a coragem de quem enfrenta o terror de frente. E a coisa foi tão escancarada que até a Globo, temendo afundar de vez junto com seu patrocinador mor, o governo, resolveu pela primeira vez reconhecer o mérito da polícia e chamar traficante de traficante ao invés de estudante. A polícia afirma que atraiu os traficantes para a rota de fuga na mata para proteger inocentes nas ruas da comunidade. E que apreendeu 118 armas. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, depois de o governo Lula ter negado ajuda por 3 vezes, decidiu, sem verba federal e sem apoio das Forças Armadas, combater o narcoterrorismo. Como resultado, a Comissão de Direitos Humanos pediu sua prisão. O TSE marcou o julgamento que pode cassar seu mandato, e Alexandre de Moraes o intimou a se explicar. É sempre assim no Brasil: quem enfrenta o crime vira réu, quem o alimenta vira presidente ou ministro. Essa é a regra não escrita do sistema: punir quem combate o mal e proteger quem o cultiva. Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia, es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos, era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. Y ¿cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Exatamente, o crime organizado está dentro do governo. O Brasil já é um narco-estado. E todo aquele que ousar se levantar contra esse Leviatã será perseguido implacavelmente. No vídeo de hoje vamos penetrar fundo nesta simbiose entre o crime organizado e o regime que tomou o nosso país de assalto. Mas antes, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, conteúdo como desse vídeo você jamais verá na imprensa tradicional ou na grande mídia. Sendo assim, se você acha importante esse nosso meio de comunicação, se você valoriza o jornalismo independente, que fala sobre qualquer assunto sem filtro, sem medo e sem rabo preso, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiscomz@yahoo.com. É só .com, não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição,
que ficarei imensamente grato. Feito? Então vamos lá. Na quarta-feira, Alexandre de Moraes deu 24 horas para a PGR se manifestar sobre a operação no Rio. O ministro quer explicações de Cláudio Castro e ele não quer saber como os fuzis das Forças Armadas da Venezuela foram parar nas mãos de integrantes do Comando Vermelho. Ele não quer saber quem foram os fornecedores dos drones militares utilizados pelos terroristas. Ele quer saber do governador do Rio se o uso da força policial foi proporcional, saber se os policiais tinham câmeras, se o MP foi comunicado. Enfim, ele quer saber tudo da polícia, mas não quer saber absolutamente nada sobre o narcoterrorismo. Ele não faz questão nenhuma de saber como o Comando Vermelho conseguiu dominar aquela região. Talvez porque, para ele, traficante nem terrorista é. Terrorista é a dona de casa que pichou uma estátua com batom. Bom, mas depois de ter dado 24 horas para a PGR, o ministro Alexandre de Moraes decidiu ir pessoalmente ao Rio de Janeiro para presidir as audiências relacionadas à operação policial mais letal já registrada no país. O encontro, que envolve o governador Cláudio Castro, autoridades da segurança pública, procuradores e representantes do judiciário, tem como objetivo esclarecer os detalhes da mega operação realizada nos complexos do Alemão e da Penha. A iniciativa foi determinada a partir de um pedido do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Marcada para o dia 3 de novembro, a audiência ocorrerá no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar. Moraes organizou os horários de cada sessão, conduzindo pessoalmente as oitivas dos principais envolvidos. E diante de tanto zelo, tanta pressa, tanta presença, a pergunta que fica é: qual é, afinal, o verdadeiro interesse do ministro? Em contrapartida, em uma postura firme e desafiadora, o governador Cláudio Castro deixou claro a deputados federais durante encontro nesta quinta-feira que não pretende receber Alexandre de Moraes no Palácio da Guanabara para discutir assunto de segurança pública. Ou seja, parece que o governador não se curvará diante da pressão do Supremo. O governador desse estado e nem nenhum secretário vai ficar respondendo, nem ministro, nem autoridade, nem ninguém que queira transformar esse momento numa batalha política. Todo aquele que quiser vir para cá no intuito de somar, seja governador, seja ministro, ou qualquer outra autoridade, é bem-vindo. Quem quiser somar com o Rio de Janeiro nesse momento, no combate à criminalidade, é bem-vindo. Os outros que querem fazer confusão, que querem fazer politicagem, o nosso único recado é suma. Ou soma ou suma. Porque nós não precisamos, nesse momento, não é o que o cidadão fluminense, não é o que o cidadão carioca quer. O que temos que entender é que o atual presidente do STF, Edson Fachin, o mesmo que descondenou Lula por uma filigrana jurídica e que antes de ser indicado à corte pela Dilma, advogou para o MST, em junho de 2022 proibiu operações policiais em favelas do Rio de Janeiro sob pretexto da pandemia. E na sua decisão, ele também restringiu o uso de helicópteros em voos sobre os morros. Ou seja, sob o aval do STF, as facções criminosas mais perigosas do país ficaram mais de 3 anos sem sofrer qualquer tipo de represália policial. E neste tempo, prosperaram, se organizaram mais, adquiriram armamento de ponta e aumentaram o seu domínio, fazendo com que os morros cariocas se tornem de fato um estado paralelo. Agora, para o desespero do vagabundo que foi colocado na presidência, os governos da Argentina e do Paraguai fizeram o que seu governo se negou a fazer. Reconheceram o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Mas enfim, no Brasil a simbiose da esquerda com o crime organizado é muito mais antiga do que você imagina. Começou a existir de forma mais estruturada justamente durante o regime militar, quando os terroristas adestrados em Cuba
passaram a transmitir seus conhecimentos de estratégia tática de guerrilha urbana para os delinquentes comuns com os quais compartilhavam o mesmo espaço no presídio da Ilha Grande. E foi a partir disso que se deu a origem do Comando Vermelho. A organização primeiro nasceu com conotação política e designava-se Falange Vermelha, tendo como lema paz, justiça e liberdade. E com o tempo começou a dominar o tráfico de drogas nos morros cariocas. O Comando Vermelho inspirou a criação do primeiro comando da capital, o PCC, que foi fundado no ano de 1993, para, a princípio, lutar contra a opressão nos presídios de São Paulo. Assim que Lula assumiu em 2023, uma das primeiras medidas de seu então ministro da Justiça, Flávio Dino, o mesmo que entrou na favela da Maré sem escolta policial e que recebeu por 2 vezes a primeira-dama do tráfico em seu ministério, foi transferir Marcola, chefe do PCC, para Brasília. A decisão soou absurda. Tirar o criminoso mais perigoso do país de um presídio isolado em Rondônia e levá-lo para o coração do poder político. Alegaram risco de fuga, mas a verdade é outra. Em Brasília, advogados e ONGs ligadas à facção têm acesso direto ao centro do poder. A própria PF já havia flagrado Marcola dizendo à esposa que queria ser transferido para lá. Coincidência? Ou estratégia de um governo que parece muito confortável ao lado do crime organizado? Bom, como você já deve saber, Alexandre de Moraes, antes de ser ministro do STF, era um ferrenho crítico do Lula e do PT. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Em 2022, em plena corrida eleitoral, a ministra Rosa Weber mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar em um pedido de investigação contra o também ministro Alexandre de Moraes por suposta prevaricação e ativismo judicial. Isso porque um advogado entrou com uma ação contra Moraes por ele, em julho, ter proibido apoiadores do governo Bolsonaro de fazerem nas redes sociais associações entre o PT e o PCC. A ministra Rosa Weber foi quem recebeu essa ação, e ela não poderia fazer outra coisa senão encaminhar a PGR, pois constitucionalmente é o órgão responsável por decidir a abertura de inquéritos formais contra autoridades com foro privilegiado. No entanto, Augusto Aras arquivou o caso. Obviamente, ele preferiu não mexer nesse vespeiro. Bom, em julho daquele ano, o ministro Alexandre de Moraes determinou a exclusão de publicações nas redes sociais de perfis bolsonaristas com notícias que apontem a ligação do PT com o PCC e com o assassinato do então prefeito de Santo André, Celso Daniel. Só que essa possível ligação do Partido dos Trabalhadores com a facção criminosa passou a ser promovida baseada em fatos amplamente divulgados pela imprensa tradicional, como o caso do contador do Lula, que foi alvo de investigação do DENARC por suspeita de lavar dinheiro para o PCC, pelas gravações de 2019 de um tesoureiro do PCC, que em trocas de mensagens afirmou que antes do governo Bolsonaro mantinha diálogos cabulosos com o PT. Com nós já não vai ter diálogo, não. Ele já começou a casar, ele foi para cima do PT. Então você vê que o PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. E principalmente por conta de um conteúdo inédito da delação do Marcos Valério, que naquele mês havia sido divulgado pela revista Veja. A delação do mensaleiro foi homologada pelo próprio STF e a investigação não foi concluída até hoje. Sendo assim, um ministro da instância máxima da nossa justiça jamais poderia afirmar que a ligação do Partido dos Trabalhadores com o primeiro comando da capital é mentirosa.
o que nos leva a concluir que o intuito de Moraes nessa decisão foi político, foi o de beneficiar o partido em questão, tanto que a liminar atingiu apenas as postagens feitas por páginas de apoiadores do governo Bolsonaro, e não no vasto conteúdo sobre o assunto que foram veiculados na grande mídia, como por exemplo a própria revista Veja, a Folha, o Estadão e a Record. Não é por menos que na ação que Rosa Weber havia encaminhado à PGR, Moraes é acusado de prevaricação, justamente por tentar esconder as informações em delação premiada que apontam para uma possível relação entre o PT e o primeiro comando da capital, promovendo assim benefícios injustos e ilegais ao então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, nesse mesmo período, a Jovem Pan foi intimada pelo TSE, que estava sob o comando de Moraes, a excluir de suas redes um famoso depoimento da então candidata a vice de Simone Tebet, Mara Gabrilli, sobre o caso Celso Daniel. Ronan Maria Pinto, se ele não fosse pago, ele ia entregar o Lula como mentor do assassinato do Celso Daniel. Esse é o teor da chantagem. E o Lula pagou. Como é que alguém que não tem nenhum envolvimento pagaria? O Lula pagou os 12 milhões da chantagem, sim, para o Ronan Maria Pinto calar a boca e ficar quieto. Ou seja, ou Moraes tomou essas medidas por partidarismo político, porque resolveu virar apoiador do PT, ou a outra conclusão que podemos chegar é que o ministro estava com receio de que essa associação do PT com o PCC pudesse levar a outras associações que acabassem por comprometê-lo também. Sendo assim, talvez achou por bem na época cortar o mal pela raiz. Veja bem, estou aqui fazendo suposições diante dos fatos, não estou tirando conclusão nenhuma. Agora assista com atenção esse vídeo gravado antes das eleições em 2021. Eu quero emitir minha opinião, um comentário aqui, sobre a perseguição ao ministro Dr. Alexandre de Moraes, pessoa que eu conheço pessoalmente, já dialoguei muito com Alexandre de Moraes, uma pessoa de conduta ilibada, um cara muito profissional, responsável, não por conta da atitude que tomou agora, depois de ministro do STF, mas por tudo aquilo que construiu no passado, por aquilo que eu já conheci, doutor Alexandre de Moraes, de muito tempo atrás, pela sua competência, pela sua determinação, pela sua qualidade, pela forma de tratar as pessoas, de respeitar. Então, quero aqui, neste momento, também me solidarizar com os acontecimentos, com o ministro Alexandre de Moraes, dizer, ministro, pode ter certeza que tem muita gente que te conhece e é solidário a essa brutalidade que está acontecendo com Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma pessoa competente, honesto e trabalhador. Obrigado, presidente. Esse é o vereador do PT, Senival Moura, que está sendo investigado pela Polícia Civil por participação em um esquema de lavagem de dinheiro do PCC e pelo assassinato de Adalto Soares Jorge, ex-presidente da empresa de transporte Transunião, empresa essa que possuía contratos com a Prefeitura de São Paulo. Senival é irmão de Luiz Moura, ex-deputado do PT, que em 2014 foi flagrado pela polícia em uma reunião com lideranças do PCC no pátio da Transcooper, uma outra cooperativa de transportes que foi investigada por lavar dinheiro do tráfico. E na época, o então advogado Alexandre de Moraes advogou para a Transcooper. E foi por conta disso que Moraes ganhou a pecha de advogado do PCC. Pecha essa levantada pelo próprio PT em protesto à sua indicação ao Supremo pelo Temer em 2017. Você sabe que esse Alexandre de Moraes tem uma folha. Ele foi secretário de Segurança de São Paulo, o seu maior feito foi transformar o PCC numa organização criminosa nacional com força em tudo que é estado do país. Ele não tem os predicados para ser indicado para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Parece mais um arranjo para o governo Temer tentar se livrar dessas investigações. Então eu espero, sinceramente, que surjam manifestos,
que surjam mobilizações da sociedade civil, porque a nossa luta vai ser impedir que esse Alexandre de Moraes seja efetivado como... Diante disso, fica a pergunta: como Moraes passou de inimigo do PT a aliado fiel? Primeiro contribuindo para que o criminoso condenado em 3 instâncias fosse colocado na presidência, depois perseguindo sumariamente toda e qualquer oposição a seu governo. Será que Lula sabe de alguma coisa sobre Moraes que o fez mudar tão drasticamente? A verdade é uma só. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Se você acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda a perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, considere, de verdade, ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo. Deixe aqui seu comentário para ajudar no engajamento e me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!